Olá, seja muito bem-vindo ao Futuro do Neuromarketing, um evento exclusivo do IBN, o Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. Eu sou Guilherme Ferres, sócio fundador do IBN e atualmente sou diretor aqui do Instituto. Estou à frente de vários projetos de pesquisa e educacionais, na maior instituição em neuromarketing da América Latina. Temos mais de 10 anos desenvolvendo pessoas e profissionais de alta performance na área de neurociência aplicada a negócios, além de realizar diversas pesquisas de mercado para grandes empresas, além de projetos em companies e outras frentes de consultoria. E é com muita honra que eu recebo você aqui hoje para o Futuro do Neuromarketing. Seja muito bem-vindo e aproveite cada segundo de conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você. Dá uma olhadinha aqui na tela e veja todos os conteúdos que você terá ao longo desses dias de encontro com a gente aqui no fórum. Durante os próximos 4 dias, você terá acesso aos principais conhecimentos de grandes profissionais e renomadas referências no mercado de neuromarketing e ciências do consumo. E você receberá vários insights e estratégias valiosas em neuromarketing para colocar em prática já no seu negócio, em seus projetos de pesquisa, consultoria e até mesmo em suas palestras. Você também terá acesso a uma oportunidade de iniciar ou potencializar a sua carreira em neuromarketing. Eu sei que essa história de "você também pode" é um clichê, mas é exatamente isso. Qualquer um pode ser um neuroestrategista de sucesso, desde que se dedique e desenvolva as habilidades certas. Por isso, depois de vários anos de trabalho intenso, no dia 6/4, essa quinta-feira, nós abriremos as vagas para a nossa primeira pós-graduação em neuromarketing, a única do mercado com foco 100% na geração de competências. Além disso, você vai ter acesso a tecnologias e ferramentas para que você coloque a mão na massa e desenvolva as suas habilidades ao longo da sua jornada na pós-graduação. Mas espera, não se inscreva ainda hoje não, porque nós preparamos uma condição especial para quem estiver com a gente na quinta-feira. Lembrando que quem acompanhar todo o evento receberá de presente uma certificação de participação com exclusividade e selo do Instituto. Nada melhor que começar a sua carreira com essa certificação de peso. Eu vou te dar alguns minutinhos para você encaminhar essa live para os seus amigos, para sua família, para os seus parceiros de negócio, que com certeza precisarão desse mesmo conteúdo que será dado aqui hoje e nos próximos dias. Já volto. Vamos lá então. Sem dúvida, entender de negócios é entender de pessoas. E por que isso é tão importante? Porque são as pessoas que compram os nossos produtos, que contratam os nossos serviços e tomam decisões que afetam o sucesso das nossas empresas. E para cada dado e informação que a sua ou qualquer outra empresa coleta, existe uma pessoa por trás, fazendo uma escolha, decidindo, consumindo um produto ou um serviço. E é verdade que todo mundo compra. Seja um negócio, uma ideia, um produto. Todo mundo vende. Nós nos vendemos para empregadores, nos vendemos para os nossos clientes, vendemos os nossos produtos, vendemos para os nossos amigos e para as pessoas com quem nos relacionamos. E somos escolhidos porque oferecemos o melhor para quem está do outro lado. Porque somos legais, mais gentis, mais parceiros e porque oferecemos, no caso dos negócios, soluções personalizadas, porque alcançamos resultados maiores e melhores. O mercado de consumo evolui muito rápido e a pandemia ajudou e acelerou ainda mais esse processo. Então, estamos em um cenário cada vez mais competitivo, incerto, e a pergunta é: como eu vou me destacar? Como crescer nesse cenário? Como mostrar o meu negócio, fazer com que ele seja visto e ter a atenção do meu consumidor? A resposta é entendendo as pessoas. Quais as variáveis que influenciam as tomadas de decisões, como as pessoas de fato compram. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Entender como as pessoas tomam decisões de compra é indispensável. Deixou de ser algo necessário para qualquer negócio, porque a partir disso você vai ser capaz de aperfeiçoar toda uma cadeia de soluções, da concepção de um produto, da oferta, da definição de um criativo que vai para um anúncio ou uma campanha, por exemplo. Tudo precisa ser pensado estrategicamente, considerando o que efetivamente
motiva as decisões de compra do seu consumidor e o que faz ele escolher o produto A ou o produto B. E mais do que isso, esse conhecimento te dá a condição de prever, de antecipar comportamentos e antecipando soluções, economizando recursos, tempo e gerando uma maior qualidade de vida para você e toda a sua equipe. Quem aqui, nessa luta assídua por clientes e vendas, não tem passado por momentos cada vez mais complicados? Imagine se você tiver a solução na sua mão, na sua frente. E é isso que a gente trouxe aqui para você. Nesse nosso mercado, cada vez mais digital e voltado para dados, é necessário conseguir mensurar informações que realmente importam. Quanto aquele anúncio impacta e retém a atenção do meu consumidor? O quanto aquele site causa de atrito para que o consumidor ele saia dali sem comprar? Como o meu atendimento vem impactando a percepção do meu cliente? E você não vai descobrir isso, me desculpa pela franqueza, puxando aquele relatório das redes sociais. Pelo amor de Deus, quem vai fazer isso para a sua empresa ou para qualquer outra, obviamente de maneira efetiva, é o especialista em neuromarketing. Não adianta você querer resultados de um Google, Facebook, McDonald's e fazer ações como o Zezinho da esquina. Nada contra o Zezinho, tá bom? Mas não dá para parar no tempo desse jeito e fechar os olhos para o que está acontecendo e bem na sua frente. Afinal de contas, o mundo ele muda constantemente. E a gente tem uma máxima: ou você está morto, ou você está em movimento. E não sou eu, Guilherme, quem estou falando isso. Os dados estão aí para todo mundo ver. Dá uma olhadinha nessas reportagens que a gente separou para vocês. Tá vendo? As coisas mudam e o neuromarketing é uma solução hiperviável não só para o seu negócio, mas para a sua carreira, para a sua vida. A tomada de decisão costumava ser muito fácil. Hoje, os consumidores são inundados com informações. Então, a gente recebe trilhões de informações todos os dias. Mesmo para os produtos mais simples, existe uma quantidade enorme de possibilidades. Por exemplo, existem mais de 80 águas engarrafadas disponíveis no mercado dos Estados Unidos. 80! Para piorar as coisas, a consistência está implícita no mercado de água. Afinal, quantas variedades podem existir de um produto que não tem nem cheiro e nem sabor? Gente, a gente está falando de água. Então, o que faz um consumidor ir numa prateleira de um supermercado, passar por várias marcas de água e escolher uma marca específica? Realmente não há uma resposta simples. Pode ser a embalagem, a prateleira, como é disponibilizado na gôndola, a experiência pessoal com o produto, a reputação de uma marca ou qualquer combinação dessas variáveis. É isso que a gente faz. Percorrer o mar de opções para fazer uma compra lógica é mais do que difícil, é impossível. Essa regra pode se aplicar a quase todos os produtos que a gente consome. Como resultado, os consumidores tomam quase todas as suas decisões inconscientemente. Longe, mas distante de um raciocínio consciente e racional. Ainda assim, a maioria dos profissionais de marketing, principalmente os profissionais de pesquisa, usam metodologias já conhecidas e talvez não tão eficazes sendo feitas isoladamente. Grupos focais, pesquisas tradicionais e etc., para conduzir as suas pesquisas de mercado. Se já sabemos que os consumidores não podem expressar conscientemente porque eles tomam decisões de compra, por que confiaríamos no que eles dizem para informar nossos esforços ali de marketing e publicidade? Simplificando, o neuromarketing é a única maneira de reunir as informações diretamente da fonte da tomada de decisão, o inconsciente. Ficar onde já conhecemos é um vício. Isso é um problema que centenas de milhares de pessoas enfrentam todos os dias. Imagina como é passar uma vida inteira pensando: e se? Seguir só arroz com feijão e aceitar a ausência de resultados tem um preço muito alto. E esse evento nasceu para te mostrar que existe um outro caminho e que ele pode ser mais fácil do que você imagina. Presta atenção, eu quero fazer um exercício aqui com você. Vamos lá. E se você tivesse a possibilidade de acessar o que passa na cabeça do seu consumidor? E se o seu negócio conseguisse impactar de fato, emocionalmente, o seu cliente? O que isso mudaria na sua vida? Quer pensar um pouco? E se eu te disser que você pode ter todas essas respostas? Esse momento é o futuro do marketing que você conhece. Essas e várias outras respostas são coletadas e demonstradas
pelos especialistas em neuromarketing, que com elas em mãos pode traçar um plano de ação perfeito e efetivo, seja para o seu negócio ou para alguém que você vai prestar uma consultoria ou vai desenvolver algum projeto. Essa é a profissão que vai ditar o sucesso ou fracasso de um negócio nos próximos anos. O especialista em neuromarketing atua em vários setores, incluindo marketing, publicidade, design, pesquisa de mercado, UX, vendas, atendimento ao cliente, inovação e tecnologia, por exemplo. E as mais recentes descobertas e técnicas em neuromarketing ajudam a melhor compreender as necessidades mais íntimas dos seus consumidores e desenvolver soluções mais eficazes para atendê-los. Isso é muito importante. De novo, esse é o futuro. E a verdade é que já foi o tempo em que um cartãozinho de visita, uma portinha na região central da cidade, fazia os negócios prosperarem por si só, né? Bom, o Brasil, só para você ter uma ideia, registrou mais de 3 milhões, quase 4, 3 milhões e 800 mil empresas só em 2022. E com esse número crescendo dia após dia, essa insanidade, a régua de exigência dos consumidores, ela também cresce. E é por isso que o número de empresa que nasce é proporcional ao número de empresa que fecha. Porque não compreendem o que de fato fazem com que os consumidores tomem decisões de compra. O que de fato motiva aquele consumidor a escolher o seu negócio. Essa negligência não cabe mais. Então essa é uma escolha. Cuidar de pendências do seu consumidor já não é mais suficiente. O que precisa ser feito é antecipar as necessidades e aproveitar as tendências. Então, você pode até estar se perguntando: Guilherme, mas e aí? O que eu faço? O neuromarketing é a sua resposta. É através dele que você vai encontrar as ferramentas e tecnologias ideais para tornar esse caminho mais fácil. Eu separei aqui alguns dos principais métodos e ferramentas que a gente utiliza em neuromarketing, até para te contextualizar de uma maneira mais interessante. Por exemplo, a frequência cardíaca, que usa da excitação emocional para mensurar algumas atividades. Nós temos também o método de resposta galvânica da pele, com o intuito de medir o nível de condutividade. Nós temos também o eye tracking, que é uma ferramenta para análise do comportamento e da cognição, que serve, inclusive, para medir em tempo real o posicionamento do olhar do consumidor, o foco atencional do produto, do anúncio, a trajetória que o cliente toma para se relacionar com um determinado estímulo. Essa ferramenta, inclusive, acho que vale a pena até colocar em primeira mão, será utilizada pelos alunos da pós-graduação. É isso mesmo. Todos os alunos da nossa pós terão acesso exclusivo a essa ferramenta durante a sua jornada de aprendizado. Nós temos também o EEG, mais conhecido como eletroencefalograma, que serve para analisar estímulos em milissegundos, através de ondas elétricas nas regiões do cérebro. Torna-se muito interessante aplicar o EEG, só para que vocês entendam, quando queremos analisar um comercial de TV ou um vídeo no TikTok, por exemplo. Isso nos mínimos detalhes, para compreender e medir as respostas cognitivas e emocionais, nos dando novos insights em relação ao comportamento do nosso consumidor. Nós conseguimos precisar quais os momentos de maior relevância e inserir, por exemplo, a nossa logo ou produto na narrativa, naquele melhor momento específico. Nós temos também a ressonância magnética funcional, a fMRI, que mapeia basicamente o fluxo de sangue do cérebro e é uma das tecnologias mais caras que a gente tem acesso hoje, mas foca em compreender também as preferências dos consumidores e na construção de novos produtos ou ações publicitárias. Nós temos também o software de codificação facial para estudos de comunicação, onde a gente detecta e codifica automaticamente as reações emocionais durante toda a duração de um anúncio publicitário, por exemplo. O software também interfere em estados emocionais associados, por exemplo, a surpresa, em alguns casos, ou a alegria. Isso nos mostra a reação instintiva e não filtrada das pessoas ao anúncio. Os alunos da pós também terão acesso a essa ferramenta dentro de todo o conteúdo programático do curso. A última ferramenta que eu separei para vocês é a de teste implícito. Todos nós temos ideias pré-concebidas sobre o mundo. Seja resultado da nossa educação ou experiência de vida, certas coisas sempre terão conotações mais negativas ou positivas do que outras. Podemos não gostar de carros vermelhos, associando-os a, serem rápidos demais ou barulhentos demais. E podemos amar também o ator Tom Hanks, associando a um filme de infância favorito. Acho que vocês devem lembrar o que eu estou falando.
Essas impressões são baseadas apenas em nosso contexto cultural e experiências passadas. Então essa ferramenta ela serve para medir como essas experiências passadas influenciam em como nos sentimos a respeito de alguma coisa presente. Mais uma vez, você, aluno do IBN da pós-graduação, terá acesso exclusivo a essa ferramenta para você aprender na prática como fazer. Até porque a finalidade da nossa pós é justamente deixar você pronto para atender as principais demandas do mercado. Lembrando que todas essas ferramentas elas podem ser utilizadas e combinadas através de sincronização, por exemplo. Agora imagine um estudo que reúna a maioria delas. Olha o grau de complexidade que você vai entregar de solução para um mercado que mais necessita de resultado. O neuromarketing ele já foi limitado a grandes empresas, principalmente pelo preço dos equipamentos, instituições acadêmicas. No entanto, nos últimos anos, se tornou mais acessível para empresas de todos os tamanhos e setores. Isso porque o número de empresas especializadas em neuromarketing e no desenvolvimento de tecnologia mais acessível e fácil de usar cresceu exponencialmente. E pensando em ampliar, eu tenho uma novidade incrível para vocês aqui. O IBN firmou uma parceria com a Split Second e a RealEye para que a gente construísse uma pós-graduação para que a gente tivesse acesso a essas ferramentas justamente para desenvolver um projeto próprio para o seu negócio ou para suas atividades de consultoria e prestações de serviço. Essas ferramentas podem te ajudar a medir a atividade cerebral, análise de movimentos, expressões corporais e entender como estímulos externos influenciam o processo de decisão do seu cliente. E tudo isso pode ser usado para melhorar a experiência do seu consumidor, aumentar a fidelidade dele, impulsionar as vendas e criar um verdadeiro diferencial competitivo no seu mercado. E eu tenho certeza que isso pode transformar para sempre a forma como você toca o seu negócio hoje. Então, se você ainda não fez isso, encaminhe essa live para os seus amigos, para os seus companheiros e parceiros de negócio, para os seus familiares que trabalham direta ou indiretamente com o digital, com o marketing, porque eles precisam ter acesso a esse conteúdo, assim como você. Mas importante ainda, é possível vincular tudo isso à receita. E quem usa está começando a ver o valor. A Associação de Anunciantes Nacionais dos Estados Unidos, por exemplo, informa que as marcas que usam o neuromarketing o atribuem a um aumento médio de quase 17% na receita. O neuromarketing é a única forma de pesquisa do consumidor que pode prever com precisão a intenção de compra do seu cliente. Um fato que precisamos encarar e que, independente de quanto tempo passe, ainda somos seres humanos, guiados por nossos instintos naturais. Vivemos constantemente expostos a uma avalanche de informação e estímulos. Isso acho que até já foi dito um pouquinho atrás, que brigam pela nossa atenção e tempo. A luta em captar a atenção do consumidor nunca foi tão acirrada. Sempre existe alguém ou algum anúncio mais bonito, mais interessante, com uma oferta melhor. Não é assim? Então pense, para as empresas principalmente, isso significa que é cada vez mais difícil se destacar no meio dessa multidão e se conectar de fato emocionalmente com o seu público-alvo. As pessoas, gente, têm cada vez menos tempo e paciência para se dedicar a essas mensagens publicitárias genéricas e irrelevantes. Então o segredo é oferecer algo que chame efetivamente a atenção do seu consumidor e faça com que ele se envolva emocionalmente com a sua marca ou com a marca do seu cliente. Mentiram para você quando falaram que o cliente sempre tem razão. Mas o maior erro de quem trabalha com marketing é subestimar como esse cliente se sente, porque nós decidimos antes de pensar. As emoções que sentimos durante o processo de compra são justamente o que vai definir como a gente percebe uma marca, um produto, um serviço. Assim como a forma como a gente se comporta até essa decisão efetiva. Por exemplo, uma pessoa que está em busca de um novo carro vai escolher um modelo específico no final, mas não faria isso apenas pelas características técnicas do automóvel, pelos atributos, mas principalmente pelas emoções associadas, como status, sentimentos de poder, segurança, prazer, conforto. Tudo isso precisa ser analisado e interpretado, mesmo que, a princípio, no marketing tradicional, isso não consiga ser mensurado. Se você não criar uma conexão emocional com o seu consumidor, entender suas necessidades e desejos cada vez mais implícitos,
para daí oferecer, obviamente, produtos e serviços que atendam não apenas a essas necessidades acionais e pensadas, mas também as suas necessidades emocionais mais profundas, você vai perder a oportunidade de negócio. E provavelmente você não terá uma reputação positiva. Talvez até o contrário. A Coca-Cola, como um exemplo, ela permanece sendo a marca de refrigerante mais valiosa do mercado, mesmo fazendo mal, há décadas. Justamente porque usa técnicas de neuromarketing em suas ações de propaganda, com trilhas sonoras, cores, emoções, estímulos, neurônios espelhos, que você vai aprender na pós-graduação, e tantas outras questões para a construção de uma narrativa capaz de emocionar, de estimular o lado emocional do inconsciente do consumidor da Coca de fato. Para você que ainda não entendeu, um especialista em neuromarketing, ele pode ajudar a melhorar layouts de lojas, estratégias de merchandising, para aumentar vendas no varejo também. Ele tem conhecimento para medir a eficácia de um anúncio, campanha publicitária, para entender as respostas emocionais dos consumidores de maneira efetiva. Poder ajudar a entender como o sabor, um aroma, a aparência dos alimentos e bebidas afetam a experiência do seu consumidor, permitindo ajustes em fórmulas, embalagens, para a gente poder descobrir como os usuários interagem com dispositivos e produtos, enfim, avaliando a usabilidade e a experiência do usuário. De qualquer maneira, uma infinidade de oportunidades reais, porque afinal, todo mundo vende, todo mundo compra. Eu duvido que você não vai aumentar suas vendas depois de aplicar o que a gente vai te ensinar ao longo desses 4 dias de evento. Até o seu concorrente vai querer ser você. Durante esse primeiro contato, eu te mostrei a importância de você entender como o seu consumidor toma decisões de compra e o que está lá por trás, o que motiva essas decisões. E que isso deixou de ser um diferencial e passou a ser uma coisa indispensável para a sua carreira e para o seu negócio. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, na quinta-feira, dia 6 de abril, nós teremos a inauguração da nossa pós-graduação em neuromarketing. Então, se você quiser entrar nessa, começar sua jornada, eu sugiro que você esteja com a gente até quinta-feira e participe da nossa pós. Agora, você terá a próxima aula com o professor Felipe Montenegro, um dos nossos especialistas e também um dos nossos professores da pós-graduação. Ele te mostrará, na prática, algumas aplicações com teste implícito. E o tema da aula é neuromarketing aplicado aos negócios. Aproveita! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com todos vocês nesse que vai ser um grande e gostoso teaser sobre a nossa pós-graduação do IBN em Neuromarketing. Meu nome é Felipe Montenegro, eu tenho quase 20 anos de experiência em marketing e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado especificamente ao neuromarketing. Sou o diretor comercial da Split Second, uma empresa multinacional com sede na Inglaterra, e que trabalha com pesquisas neurocientíficas ao redor do mundo. A Split Second, ela tem vários clientes pelo mundo. Posso citar alguns aqui para vocês. Coca-Cola, Heineken, Burger King, Johnson & Johnson e outros mais que vocês estão vendo aí na tela nos nossos slides, né? Então, para que eu estou falando tudo isso? Aqui, o objetivo hoje, nessa microaula, não é ensinar vocês nada sobre neurociência muito profundo, não é trazer para vocês aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento teórico que você imagina que necessita. Aqui, a gente quer fazer um despertar.
um despertar para aqueles que ainda não estão nesse caminho, para um maravilhoso mundo novo, que é o mundo neuromarketing. E como isso faz a diferença no seu resultado? Não se preocupe que tudo isso que você vai ver aqui, a gente vê com muito mais profundidade dentro da pós-graduação. Então hoje, imagine um teaser de um filme, imagine um trailer, onde você vai assistir um pedaço, você vai ver aquele ator, vai ver, que cena maravilhosa. É isso que a gente vai fazer com vocês aqui hoje. E aí, com o decorrer das aulas da pós-graduação minha e dos meus colegas, vocês vão conseguir se aprofundar, entrar nesse mundo fantástico que é o da neurociência e neuromarketing. Eu sei que eu sou um pouco suspeito, né? Porque eu trabalho com isso, a gente tem uma empresa disso. Mas venham comigo, dê a chance a gente para mostrar a vocês esse caminho. E aí depois você me diz, Felipe, você estava errado. Felipe, não é isso não, você me enganou. Tá? Antes de a gente começar, deixa eu falar uma coisa importante. As perguntas, todas as perguntas que vocês fizerem, a gente vai deixar, a nossa equipe está aqui acompanhando tudo e vai mandar para os professores para que vocês recebam as respostas, tá? Então não se preocupa que toda aquela sua dúvida, eita professor, como é que eu falo para falar com o professor, como é que eu faço para tirar essa dúvida, vai ter o seu momento, tá joia? E de novo, voltando, na pós-graduação você vai ter inclusive interações ao vivo com a gente. Então, você vai poder conversar com os professores em tempo real, perguntar como aquilo impacta o seu negócio, como aquilo ali pode ser convertido numa estratégia que você tem, como a neurociência faz o seu negócio aumentar o resultado. Que, na verdade, o que a gente quer é isso, né, minha gente? A gente quer que a nossa empresa, seja ela nossa mesmo, ou seja ela de terceiros, que ela traga resultado prático. E esse resultado, e esses resultados, melhor dizendo, hoje em dia, com essa diversificação de mídias, com essa diversificação de materiais, de formas, com esses novos tipos de pensar, digamos assim, esses novos clusters de consumidores, está muito difícil da pesquisa tradicional detectar as reais emoções, não é isso? Na verdade, eu vou fazer a primeira adendo aqui, tá? Quando a gente fala de emoção, ou seja, todo aquele assunto, toda aquela matéria que tem um caráter emocional muito forte, ela já tende a ter um afastamento natural da pesquisa tradicional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a pesquisa tradicional não serve para nada? Não, não falei isso. Eu falei que quanto mais aquela sua dúvida sobre o seu negócio, aquele objetivo da sua pesquisa, mais especificamente, ele tiver um caráter emocional, menos as pesquisas tradicionais conseguem ir a fundo e ter esse resultado. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá. Então, eu vou começar com um dado bem básico, sabe? Que 40% de todos os novos produtos falham no primeiro ano de lançamento. 40% de todos os novos produtos, eles falham já no primeiro ano de lançamento. Aí você vai me dizer, mas por quê? Então quer dizer que a neurociência vai fazer que os produtos nunca mais falhem? Não, não é esse tipo de promessa, essa falsa realidade que a gente quer falar para vocês aqui. Não, não. O que a neurociência lhe ajuda é que você, com a neurociência, com o neuromarketing, você vai conseguir entender profundamente o seu cliente. E quanto mais você conseguir entender o seu cliente, mais você vai ter na sua mão possibilidades de atender aquele pedido. Porque o marketing, minha gente, vocês sabem tão bem quanto eu, você que está aí do outro lado me assistindo, que o marketing nada mais é... a gente tem 500 teorias sobre marketing, a gente tem 800 associações sobre marketing, várias tags bonitas, né, frases de efeito sobre neuromarketing, sobre marketing. Mas o marketing, de uma maneira bem prática e direta, ele só tem 3 palavrinhas: entender para atender. Então, você entende o seu cliente e atende ele. Óbvio que se você não é uma empresa filantrópica, se você não é uma empresa que não visa lucro, você faz tudo isso para, no final, obter lucro. Não é assim? Então, mas, na base, o marketing é entenda para atender o seu cliente. É por isso que, às vezes, eu, como professor e como entusiasta de marketing, como está na estrada há um bom tempo já, eu fico bem chateado quando a gente abre alguma coisa na internet e está escrito lá: fulaninho é marketing puro. A empresa tal é marketing puro. Aí eu sempre penso, se a empresa X é marketing puro, ótimo, coisa boa, né? Não, mas marketing puro hoje significa sinônimo de que essa empresa está enganando o consumidor de alguma forma. Minha gente, vamos lá. De maneira prática, olhando aqui nos seus olhos, o marketing, em nenhum livro, em nenhuma teoria,
Em nenhum artigo científico, nada, ele fala de você enganar o seu cliente, tá? Então, se você faz um trabalho, ou você conhece uma empresa, você não, que vocês que estão aqui, eu sei que não fazem isso, senão não estariam aqui querendo se capacitar, né? Querendo aumentar, melhorar o seu core de conhecimento para certamente aplicar em favor desse cliente, tá? Mas, se você conhece alguma empresa, algum profissional, que ele faz uso de ferramentas para ludibriar o cliente, minha gente, isso não é marketing, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito bem claro de que o marketing ele visa entender para atender o cliente, para que a gente possa entender como a neurociência ajuda nesse processo. Beleza? Então, voltando ao nosso slide. 40% das empresas, elas falham no primeiro ano de lançamento. Aí você vai dizer, desculpa, das empresas não, dos produtos. De novo, vou repetir para ficar melhor. 40% dos produtos falham no primeiro ano de lançamento. E a gente está falando de marcas gigantescas e marcas pequenininhas. Aí você vai me dizer, mas claro, Felipe, você quer dizer que tudo isso é por causa do marketing? Não. É óbvio que tem muitas empresas que não fazem o fluxo de caixa adequado, tem empresas que não se preparam adequadamente financeiramente, mas boa parte desses produtos falham porque a empresa não conseguiu captar, não conseguiu entender o que aquele cliente quer de fato. Tá? E hoje eu vou fazer um preâmbulozinho bem rápido para que vocês entendam o porquê disso aí. Joia? Vamos para frente. A gente tem basicamente, de novo, tudo isso aqui é só um gostinho, deixar aquele gostinho de quero mais, né? Tudo isso aqui é só um aperitivo para o que vocês vão ver dentro da nossa pós-graduação, tá? do IBN. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou começar com um slidezinho bem básico aqui, que três coisas que a gente já sabe sobre neurociência, sobre neuromarketing, tá? Primeiro, as pessoas nem sempre dizem a verdade. A pessoa diz, não entendi. Quanto mais esse assunto for ancorado emocionalmente, mais as pessoas tendem a esconder a opinião dela. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente tem aqui uma sala em que tenha 50 pessoas e 49 dessas pessoas prefiram azul, prefiram alguma coisa que seja azul. Só uma prefere diferente. Tá? O que a gente já sabe é que, na maior parte dos casos, essa pessoa, para poder se sentir acolhida e se sentir parte desse grupo social, afinal, nós seres humanos somos seres estritamente sociais, essa pessoa vai aceitar. E ela vai tender até a dizer que gosta do vermelho. Tá? Quer ver outro exemplo? Quem nunca viu aqui aqueles adolescentes, 14, 15 anos, quem tem um irmão, um primo, um sobrinho, um filho, que está aqui me assistindo? Vocês já perceberam esses grupos de adolescentes? Eles andam todos rigorosamente iguais, né? É o mesmo jeito de falar, é a mesma maneira de se vestir, é a mesma preferência musical, muitas vezes. E você, olhando para esses grupos, você consegue perceber claramente quem é o líder. Quem é a pessoa que traz essa tendência, essa novidade, e o resto do grupo aceita, por quê? Porque ele quer pertencer àquele grupo social. Então, a primeira coisa, tá, vale um preâmbulo aqui, vale um parêntese, na verdade. Eu estou falando isso que nem sempre não, na maioria dos casos, esse recorte, essa não falar o que pensam, não é uma coisa intencional. As pessoas não fazem com o objetivo de mentir mesmo, de prejudicar. É uma coisa subconsciente, que vem lá dos nossos sistemas. Sistema 1, Sistema 2. Beleza? A gente daqui a pouco dá uma pincelada sobre os sistemas, se vocês já não viram na aula anterior. Mas eu sei que os professores que vêm depois de mim, eles vão falar bastante sobre isso, tá? Então vamos ser práticos. As pessoas não sabem dizer o que sentem. Isso também é fundamental. Quando você pergunta, João, você gosta de Maria? Gosto. Por quê? A pessoa não sabe falar, não sabe explicar. E aí é que vem o neuromarketing, porque ele vai lá atrás, extrai isso do subconsciente e lhe dá um real mapa daquilo que você precisa. Ou seja, ele vai trazer a informação de que por que o João gosta da Maria, o José gosta de fulana, e assim sucessivamente. E isso tem total ligação com o seu produto. Por quê, professor? Porque se você não consegue entender o que o seu produto, o que as pessoas pensam do seu produto, como é que você vai conseguir entregar uma solução viável? Não vai, né? Então, na pós, a gente vai lhe mostrar caminhos, incluindo práticos, tá? A gente não está falando aqui de fazer uma pós que vai ter muita teoria, que a gente, quando fala... É engraçado, quando a gente fala sobre pós, sobre neurociência, neuromarketing, já está lá no inconsciente das pessoas coletivas que vai ter um laboratório, você vai estar cheio de eletrodo na cabeça, uns tubos de ensaio, né? Não, nada disso.
A nossa pós-graduação a teoria é essa e serve para você aplicar desse jeito. Isso aqui faz você ter esse resultado. Isso aqui vai lhe dar essa resposta. Tem que ser assim. É prática. É como muda, como você consegue, dentro do seu negócio, aproveitar esse conhecimento para a prática. Então, esqueça aquela história de que vamos ficar aqui filosofando sobre... Não é aqui esse lugar. Nem vai ser na pós. A pós é direto ao ponto. Isso aqui muda isso aqui lhe ajuda com isso. Claro e óbvio que enriquecido com vários, e mais o que tem de mais moderno, que a gente chama de estado da arte, o estado da arte do conteúdo em neuromarketing. Então, você vai ter o que tem de mais up-to-date, né, sobre neurociência, sobre neuromarketing, só que a gente pega essa informação e extrai para que você entenda isso na prática, como isso muda a sua vida e o seu negócio, tá? Então, e a terceira coisa é que as pessoas não fazem o que dizem. As pessoas dizem que vão fazer uma coisa. Quer ver um exemplo prático e rápido? Eleição passada. Quantas pessoas você conhece que mentiram voto? E aí os institutos tentaram de todo jeito extrair esse voto e não conseguiram, né? O que é que as pessoas fazem? O Instituto X, Y, Z foi comprado pelo candidato Felipe, pelo candidato José, pela candidata... Não. A questão é que eu falei lá atrás, um pouquinho antes, que existem alguns tipos de emoções, de sentimentos, na verdade, toda essa parte emocional, ele não pode ser detectado por meio de pesquisa tradicional. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Existe um gap lá que a pesquisa tradicional ela não consegue acessar. É uma área que ela não consegue penetrar. Então, não tem a ver com ser mau caráter, ser uma empresa que não é séria. Não, são institutos muito sérios. O que não estava adequado, nesses casos específicos, onde não conseguiu ser detectado, não é o instituto. É a metodologia usada para detectar esse problema. E aí, vocês vão perceber, o professor apareceu aqui no slide passado, tinha 2 informações, ele só falou uma. Né? Tinha outra, né? Dizendo que 30% das empresas falham, né? Aí é que vem isso. Por quê? Porque as empresas elas formam uma demanda hipotética baseado naquele consumidor dizer que vai consumir aquele produto. Então, vou dar um exemplo. Eu imagino aqui que no meu bairro, na minha cidade, existe uma demanda muito grande por açaí. Aqueles açaí no copo e tal. E aí você faz uma pesquisa tradicional, você vê lá uma demanda gigantesca. Só que as pessoas não fazem o que dizem. Aí você pergunta assim na tradicional. Se eu abrir aqui um açaí no bairro, vocês vão comprar? Aí todo mundo, vou. E aí você abre o açaí e as pessoas não compram, você fecha. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que dizem. E por que, Felipe? Aí eu vou dizer, um dos motivos, você pode ser amigo dessa pessoa da açaí. Você pode até torcer por ele, querer que esse negócio dê certo. Mas você não vai sair da sua casa toda semana para comprar o açaí. E outra, você sozinho não faz a diferença no negócio. Numa construção de um negócio. Tá? Então, de maneira prática, objetiva e rápida, muitas das empresas, claro, minha gente, volto a dizer, é óbvio que tem aspectos financeiros, aspectos de planejamento mal feito, óbvio, tem tudo isso envolvido. Mas, eu digo a vocês, sem medo de errar, muitas dessas empresas quebraram porque elas fizeram pesquisas tradicionais, tentaram estimar uma demanda ali, que na prática não existe, porque as pessoas disseram que iam comprar, que iam fazer, que iam dizer, eu vou para a China atrás do seu produto, e não vão. Tá? Então, como a gente tem um tempo curtinho, aqui a gente não vai conseguir mostrar milhares de exemplos sobre isso. Mas, como de novo, repito, na pós-graduação, isso é enriquecido com vários exemplos nacionais e internacionais. Então, é o famoso, como diz o ditado popular, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Então, a gente vai lá, mostra o conteúdo. Você não acredita, não? Então, tá aqui alguns resultados práticos, alguns cases de como isso foi feito e a resposta do que a gente está te falando, que não é uma coisa que saiu da minha cabeça. É uma coisa que a ciência já validou e já está consolidada no mercado. Especialmente o mercado fora daqui, Estados Unidos e Europa, principalmente. Já falei um pouco antes que o nosso objetivo aqui não é colocar muita teoria para vocês, é um simples despertar. Então, eu vou mostrar esse slide, eu não vou me aprofundar nele, mas eu só quero mostrar ele para vocês verem 2 partes. Que o nosso cérebro, basicamente, ele tem 2 sistemas. O sistema 1, tá? Que é o sistema que controla quase tudo, inclusive as nossas decisões. Então, a grande maioria das nossas decisões vem do sistema 1. Na pós, a gente explica com detalhes o porquê, esses números e tal. A gente também tem outro sistema, né? O sistema 2. Nesse sistema 2,
apesar dele não tomar, ele tomar minorias das decisões, tá? Grande a diferença do 1 para o 2, tá? Ele também tem sua importância. Uma delas é que, para você reter aquela informação, ela tem que passar por esse sistema. Mas, enfim, isso aqui não é o objetivo. Não é o objetivo aqui trazer vocês para a teoria, até porque seria muito rápido, seria muito superficial. Eu só quero... Por que eu estou falando dos dois sistemas? Porque eu vou mostrar alguns cases agora, daqui a pouquinho na prática, e esses cases, eles vão ter as respostas implícitas e explícitas, que justamente são esses dois sistemas, tá? O explícito é o 2, o implícito é o 1. Beleza? Então, só para vocês entenderem, quando eu falar implícito e explícito, eu estou falando desses dois sistemas. Na pós, de novo, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, porque eu queria muito ver todos vocês lá na pós, queria muito que a gente estivesse ao vivo na nossa aula, conversar com vocês e dizer, professor, eu me lembro da sua aula lá, a pílulazinha lá, que a gente falou um pouco, você contou sobre neurociência, vamos chegar junto lá. Tá certo? Conto com vocês? Vamos lá. Então, passado isso dos sistemas, sistema 1 e sistema 2, lembrando, sistema 1 toma a grande maioria das decisões. O 2 também participa desse processo, mas não é ele o decisor, na grande maioria dos casos. Aí vem uma coisa engraçada. Na verdade, como o nosso sistema racional, ele pensa que ele toma as decisões. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitas e muitas e muitas decisões que você tomou. Você que está me ouvindo tomou. E você deu milhares de argumentos racionais para essa decisão. Não, eu comprei esse carro porque ele é o que tem o melhor custo-benefício. Eu troquei a minha casa porque era uma oportunidade de mercado fundamental. E aí, quando a gente faz a pesquisa, a gente entende que essas decisões foram emocionais. Não tinha nada a ver com racionalidade. Aí você vai dizer, professor, as pessoas fazem compra de alto valor envolvido. Quando eu falo alto valor envolvido, nesse caso, estou me referindo especificamente a dinheiro, né? A caro. Emocionalmente, fazem. E muito. E muito. Depois, veremos como, tá? Vamos para frente. Então, vendo esse novo slide aí, só uma outra rápida pincelada em teoria, tá? A gente vai depois entender o porquê disso com mais calma. Quando a gente fala de uma marca, de um produto, de um serviço, no nosso cérebro, a gente não armazena informações individualizadas. O nosso cérebro é uma grande rede semântica interligada. Nossa, professor, que nome difícil, falou bonito, não entendi nada. Então vamos para o popular, vamos para o mais simples, o que está mais perto da gente. O nosso cérebro ele trabalha associando uma coisa a outra. E o conjunto dessa associação, ou seja, a soma daquelas percepções, é que vai dizer o atributo que você tem aquele produto. Ainda não entendi nada, professor. Vamos de novo. Você tem a Apple. Vamos lá no exemplo que está aí na sua tela. Você tem a Apple. A Apple você pode associar ela ao iPhone. Você pode associar ela ao MacBook, ao iPad, preço, a maçã, sim ou não. Tudo isso junto vai lhe dar uma percepção sobre a Apple. Que nesse caso aqui do nosso exemplo ficou como legal. Então, quando você fala a Apple é legal, quando o seu cliente diz assim, a Apple é legal. Por trás dessa frase tem tudo isso que eu estou te mostrando aí. Ó. Tem uma associação com preço, tem uma associação com maçã, tem uma associação com MacBook, e esse cara tem um MacBook e ele gosta do MacBook. Tem associação com o iPhone, e o iPhone traz status social e faz que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa é cool, né? Que a pessoa é, sei lá, moderna. Então, tudo isso somado faz ele te dizer a frase, a Apple é legal. Mas o que a neurociência traz e o que você vai aprendendo após é o que essa frase significa, o que é que tem por trás das câmeras dessa frase. Nesse caso aqui hipotético, a gente descobriu que tem um iPad, que tem um iPhone, que tem uma associação positiva com preço, tem uma associação com maçã, que pode ser positiva ou não. Então, se você fosse para uma pesquisa, para um modelo tradicional de estudo, você só ia descobrir, você ia ter que lá, 30% das pessoas acham a Apple legal. E aí tem dois problemas. O primeiro, você não consegue ter a certeza se isso é verdade, porque as pesquisas tradicionais falham. E o segundo, beleza, você sabe, você aqui que é gerente de marketing da Apple, vamos supor que alguém aqui que está me assistindo, quem sabe, né? Trabalha na Apple, é analista, gerente. Então você é gerente de marca da Apple. Aí você descobriu que a Apple é legal. O que é que você faz com isso? Essa informação serve para quê? Para nada. Então, com a neurociência, você traz os porquês, com insights precisos, e você vai dizer assim, não é que a Apple é legal, é que quanto mais você associa a Apple ao MacBook, as pessoas gostam do MacBook, então elas estão dispostas a pagar o preço maior. Se elas conseguem pagar um preço maior, e o seu preço não está tão maior assim na percepção delas, então a Apple é legal.
Viu a diferença de avaliação? Entre a Apple é legal, 30% das pessoas acham a Apple legal, e isso tudo que eu falei agora muda totalmente, né? Vamos lá. Então, por que estudar neuromarketing? Por que fazer a pós do IBN? Você vai conseguir descobrir como extrair insights profundos e verdadeiros do seu consumidor, do consumidor da sua marca, do consumidor do seu serviço, etc. E a pós vai lhe dizer como você extrai isso e vai lhe dizer o porquê daquilo ali ser uma ferramenta ou um software, ou seja lá o que for para extrair aquilo. Você vai aprender sobre neuromarketing, obviamente, né? É o título da pós. E o neuromarketing é o único que consegue detectar reações emocionais, minha gente. Não tem como detectar reações emocionais se não for por meio de neurociência. Isso quem está falando para vocês não é o Felipe, não. Quem está falando para a gente é a ciência. Isso já está provado, massificado nas maiores universidades do mundo. É só pesquisar. O Google mostra aí, para a gente não mentir, né? Então você vai lá no Google Acadêmico, e veja se os melhores artigos sobre entender profundamente o seu consumidor, se eles não têm pelo menos uma parte de pesquisa neurocientífica. Porque se você fizer só a tradicional, corre o risco de estar errado. Outra coisa, a pesquisa tradicional, que, de novo, mais uma vez, não fique com raiva de mim, pesquisadores que trabalham aí no Brasil, que estão me assistindo, eu não estou dizendo que a pesquisa não serve para nada. Não falei isso em momento nenhum. Eu estou falando que ela tem limitações. Quer ver um exemplo? Uma das limitações está aí no seu slide, que é o viés do entrevistador. Então, tem muita pesquisa, muitos tipos de pesquisa. Claro que isso é para os que usam o entrevistador, né? Tem muitos tipos de pesquisa que você coloca um apresentador, um entrevistador. E aí você vai dizer, mas Felipe, esse cara é pós-doutor em esse tipo de pesquisa, ele consegue separar... Minha gente, não consegue. Por mais que a pessoa seja muito boa, ela obviamente vai melhorar essa percepção, vai se afastar um pouquinho mais desse caráter emocional, mas ela é um ser humano. E sendo um ser humano, ela vai ter o viés. Por quê? Porque o viés é um produto do Sistema 1. E o Sistema 1 você não consegue isolar, dizer assim, eu não vou usar o Sistema 1. Tá? Não consegue. Então, assim, pode ficar com raiva de mim, pode ficar chateado, mas vai ter o viés, entendeu? E o último, e o mais importante, de repente, para todos nós aqui, né? A gente se prepara, a gente estuda, a gente está aqui, ó, eu sei que tem gente que está aqui depois assistindo isso, depois de um horário cansativo de trabalho, trabalhou o dia inteiro e está aqui se esforçando para crescer, para adquirir novos conhecimentos. Por quê? Porque você precisa aumentar os resultados do seu negócio. Que é assim que você mantém seu emprego, ou que você mantém até o seu negócio, se você for o próprio dono do negócio, né? Então, você mantém o seu negócio aumentando os resultados dele. E a neurociência, muito mais do que aquela percepção coletiva de um monte de tubo de ensaio, como eu falei mais cedo, e eletrodos e etc., a neurociência ela traz um mapa preciso para que você tome a decisão do seu negócio. Só com a decisão como é que a gente pode falar? Uma decisão baseada em dados robustos e precisos. Beleza? Então vamos lá. Disso tudinho, vamos para a prática. Vamos mostrar rapidinho algumas coisas práticas, para você não sair daqui pensando que o professor está só contando as histórias que não tem como provar. Vamos lá. A gente tem um exemplo aí, um relatório que a gente fez, uma pesquisa nossa, da Split Second, foi feita aqui no Brasil, não foi feita na Argentina nem em outro canto não, em que a gente queria descobrir a percepção implícita, ou seja, o que é que as pessoas pensam de fato sobre a conta digital e uma conta tradicional. Ou seja, era um case sobre bancos, tá? Nesse case, a gente pegava a conta digital, a conta tradicional e testava a percepção das pessoas com relação a isso. Joia? Vamos direto para o resultado? E aí eu vou dar o primeiro corte. Lembra lá no começo que eu falei que as empresas falham por N motivos, mas um deles é porque elas confiam em pesquisa tradicional, criam uma expectativa de demanda baseada nessa pesquisa tradicional e essa demanda não existe. Vamos mostrar agora o resultado prático. Gente, isso aqui não é um case de estudo, isso aqui não foi feito em laboratório, isso aqui é um caso real, prático, do mercado nacional brasileiro, tá? Então, quando a gente faz a pesquisa lá na Split Second, a gente sempre faz um mapa explícito, que é por meio de pesquisa tradicional, ou seja, aquilo que as pessoas verbalizaram, respondendo como survey, as questões. O que é que você acha disso? Aí tem lá a opção A, a opção B, enfim, todos os tipos de questionamento por uma pesquisa tradicional. E a gente depois faz esses mesmos testes implícitos, ou seja, a gente vai lá e extrai do subconsciente, tá? O que é que essas pessoas pensam de fato. Então, eu trouxe só um slide aqui pra gente ver. Quando a gente perguntou a essas pessoas, a pergunta, tá? Pergunta, survey, tava lá. Você tem conta em banco? Aí sim, apenas tradicional,
Sim, apenas digital. Aí alguns tinham tradicional digital. Ou seja, nessa parte a gente faz um mapa, né? Quem tem conta em um, quem tem conta em outro. Isso é importante. Olha aqui a utilidade da pesquisa tradicional. A gente consegue fazer recortes por causa dela. Aí, esse aqui é o segundo slide, que é o importante para o nosso exemplo de hoje. Se você abrir uma conta hoje, você prefere uma digital ou tradicional? Tá aí a pergunta. Então, a gente tem que 10% das pessoas responderam que é apenas tradicional. Se fosse abrir uma conta hoje, ela abriria a conta tradicional, aquela conta física, né, de agência e tal. 64% das pessoas disseram que abririam uma conta digital. Então, nada de agência, nada de gerente físico, esqueça, tudo digital. E 26% disseram que não tem preferência. Então, vejam, vamos supor que você é de um banco X e você está num processo estratégico de decidir se você vai migrar esse banco para ser 100% digital ou não. Você tem aí 26% das pessoas que disseram que tanto faz, somado a 10% das pessoas que disseram que querem a tradicional. Então, resumindo, você tem uma demanda estimada de 36% da população entrevistada, não é assim? Então, você pensa, poxa, 36% no Brasil é muita coisa. Então, vale a pena a gente manter a estratégia. Não é assim que a gente pensaria? Mas quando a gente vai lá, no sistema 1, capital que a pessoa pensa de fato, olha aqui, minha gente, ó. 90% dessas pessoas, ou seja, 90% desses 26% que disseram que tanto faz, não é tanto faz. Eles preferem a conta digital. Só que, ou eles mentiram deliberadamente, ou eles nem sabem que os atributos, lembra o atributo Apple, iPhone e tal, os atributos que estão associados a ele achar a conta digital bacana, ele nem sabe que são associados à conta digital, ele nem sabe que faz essa associação. Então, ou ele mentiu de propósito, ou ele nem sabia que ele pensa daquele jeito, o que é muito, mas muito comum nas nossas pesquisas, tá? Então, esse e outros cases a gente vai ver completo nas nossas aulas, tá? Vamos lá, para a segunda parte desse mesmo case. Lembra que eu falei do sistema 1 e 2? Então, o sistema, quando a gente perguntou às pessoas, olha aqui os atributos, tudo excelente, né? Lembrando que uma cor aqui é a conta tradicional, digital, que é azul, e o verdinho aqui é a conta tradicional. Essa linha aqui é uma linha imaginária do que é bom. Tudo que tiver acima dessa linha são atributos que tiveram uma nota boa. Essa linha que vocês estão vendo aí de 50, tá? É uma linha imaginária que tudo que tiver acima dela é bom, tudo que tiver abaixo dela é ruim. Então, a gente tem as colunas em azul, que são os atributos do digital, e em verde, que são os atributos da conta tradicional. Olha como as notas foram boas, né? Quando a gente perguntou. Olha quando a gente extraiu do sistema 1 das pessoas. Olha a diferença de nota. Então, se você baseou sua tomada de decisão achando que a sua empresa era boa no atributo XYZ, ela não é. Vejam que tem vários aí que estão abaixo de 50. E que quando a gente perguntou, eles estavam acima de 50. Ou seja, as pessoas disseram que acho legal. E quando você foi para o subconsciente, não acham legal. Beleza? Outro exemplo prático. Aí, para terminar a nossa aula, e aí depois, lembrando que as perguntas vocês podem fazer e a gente vai responder na medida do possível, tá? Vão enviar para os professores e a gente vai dar essa resposta para vocês. Para a gente terminar a nossa aula e daqui a pouco a gente se vê na pós, né? Vocês inscritos lá e a gente tem na nossa aula ao vivo, no nosso momento de interação. Aí eu sou de agência, né? Deve ter alguém de agência aí se perguntando, beleza, você falou muita coisa para estratégia, você falou, mas eu agência, como é que eu uso isso na prática? Olha aí, ó, o slide que eu estou te mostrando. A gente chega no nível de profundidade que você de agência vai ter que receber um slide desse tipo assim. Diz, ó, na linguagem da sua peça, você tem que focar em design inovador, exclusivo, luxuoso e sustentável. Isso aqui é um exemplo, esse sim é um exemplo hipotético, tá? Mas é assim que se entrega o resultado. Então, ou seja, a gente está falando de um produto que você quer aumentar a intenção de compra. Quanto mais você falar na linguagem das suas campanhas, em design inovador, exclusivo e luxuoso, quanto mais você conseguir que as pessoas percebam que o seu produto tem um design inovador, é luxuoso e etc., como está aqui escrito, mais você vai aumentar a intenção de compra. Você aumenta a venda, professor? Não, não necessariamente, porque até a venda você pode ter ruptura, você pode ter uma série de problemas, mas você vai, de maneira objetiva, aumentar a intenção de compra. Então, quando você estiver fazendo sua campanha, que você diz assim, eita, não estou em dúvida, qual o tipo de linguagem que eu vou usar? Você vai ter um mapa preciso. Ó, foca nisso aqui, porque isso aqui aumenta a intenção de compra. Então, se o objetivo da campanha é aumentar a intenção de compra, foca nisso aqui. A mesma coisa, está aí no slide seguinte, é sobre a identidade visual. Então, aí a gente fala aqui, por exemplo, exclusivo, luxuoso e sustentável. Então, se você quer aumentar a intenção de compra do produto XYZ,
você vai fazer isso. Minha gente, lembrando, isso é um exemplo hipotético, viu? Eu não estou dizendo aqui que para você vender mais todos os produtos, você tem que focar em exclusivo, luxuoso, sustentável, não. Eu estou falando que o resultado de uma pesquisa específica, ela traz esse mapa e você vai conseguir identificar quais são os atributos, que nesse exemplo aqui é exclusivo, luxuoso, sustentável, que aumenta a intenção de compra, ou que aumenta a avaliação perceptiva da marca, ou que aumenta a avaliação perceptiva de um governo. Então, eu trabalho para o governo. Eu queria saber como é que eu faço para melhorar a imagem do governador. Esse produto resolve isso, tá? O uso da neurociência, que vocês vão aprender na pós, resolve isso, tá? Então, minha gente, para finalizar, nós, professores de IBN, estamos muito, muito felizes em ter vocês conosco. O nosso desafio, a nossa jornada para tornar o neuromarketing conhecido no Brasil depende de vocês. Depende de vocês junto com a gente na pós. Então, venha para o nosso time, venha para essa comunidade neurocientífica que vai ajudar todo mundo. Você adquire conhecimento, você melhora os resultados e você ajuda a que o nosso país, de uma maneira geral, consiga mudar a percepção de como fazer marketing, evoluir para neuromarketing, tá? Eu deixo aqui, particularmente, os meus contatos, está aparecendo para você aí na tela. Tem o nosso site da Split Second, tá? Que é a empresa que eu faço parte, como eu falei no começo, para quem não viu. Tem o meu LinkedIn, você procura lá por Felipe Montenegro, aceito todo mundo. Lá também você vai poder fazer perguntas, alguma coisa que eu não falei, alguma dúvida que você ficou nessa aula, pergunta lá pra gente. Segue também as redes sociais do IBN, se você não segue ainda, no LinkedIn, no Instagram. E por último, e não menos importante, aproveite essa oportunidade. A gente está tendo uma riqueza de conteúdo muito grande. Então aproveite essa oportunidade de aumentar, melhorar a sua carreira, de dar um passo à frente. Inscreva-se na pós do IBN, venha fazer a diferença no mercado e conseguir os resultados que você sempre almejou. Tá joia? Um beijo no coração de todos. Espero vocês nas nossas aulas da pós. Um abraço e até lá.